Bastidores da Arquibancada. Se inscreva no canal que é a voz do torcedor do Botafogo. Fala, grandes bastidores, bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que interessa a todos os clubes de futebol brasileiro, essa paixão que a gente tem pelo futebol, que cada vez mais vai se distanciando pelas cotas de televisão cada vez mais injustas. Botafogo, junto com outros clubes, recebe menos dinheiro do que alguns clubes que têm um benefício maior, como é o caso do Flamengo, por exemplo. Em entrevista à Rádio Tupi, uma ótima entrevista, por sinal, aí do Carlos Augusto Montenegro, homem forte aí do futebol do Botafogo, um dos investidores aí da Botafogo SA, do comitê de transição aí do futebol do Botafogo para clube, empresa. Montenegro afirmou aí na Rádio Tupi que as cotas de televisão são muito injustas aqui no futebol brasileiro e deu alguns exemplos. Por exemplo, Botafogo, Vasco e Fluminense recebem algo parecido, né, em torno ali de 80 milhões de reais, e citou o Flamengo, que recebe 400 milhões de reais, para a gente entender aí a disparidade de valores entre os clubes do Rio de Janeiro, e deu como exemplo que em 5 anos o Flamengo recebe 2 bilhões de reais, enquanto os outros times recebem 1/4 disso. Óbvio que fica difícil competir, né, haver uma coisa justa, e a televisão ela influencia muito, né, para você montar futebol alto nível, sem contar, gente, que as dívidas aí dos clubes, dos 4 clubes, né, todos eles têm dívida, mas em especial Botafogo e Vasco e Fluminense têm dívidas maiores que o Flamengo, então já tem a necessidade de cumprir os acordos, né, com o Profut, enfim, acordos governamentais, acordos trabalhistas. Os clubes têm muitas dívidas e fica mais difícil ainda esse distanciamento quando você quando você vai privilegiar um clube com uma disparidade de valores aí tão grande. Isso é uma discussão aí no futebol brasileiro que a gente precisa estar repensando. Inclusive, contrário aí ao atual modelo do futebol brasileiro na distribuição aí das cotas de televisão, o Montenegro afirmou que existe ali conversa e iniciativa ali dos clubes para a criação de uma liga. Inclusive, só no Brasil não existe liga, né? Todo lugar do mundo já existe liga e os campeonatos são super valorizados. E, inclusive, a ideia de uma criação da liga aqui no Brasil é algo que no futuro aí, bem próximo deve acontecer. Botafogo estaria conversando com alguns clubes aí, né? Ele citou os clubes aí, Corinthians, Atlético Paranaense, Santos, Inter e Atlético Mineiro, né, para a montagem aí dessa liga que vai dar uma mudança aí no futebol brasileiro, né? Se isso realmente acontecer, for criada uma liga, a gente acredita que essa situação possa ser mudada. Eu quero ouvir a opinião de vocês aqui do canal Bastidores da Arquibancada, né? O que vocês acham dessa disparidade de valores da cota de televisão? Se vocês acham justo, né? Se é um campeonato ali de 20 clubes, por que não se dividir a cota de televisão, uma coisa mais justa, mais parecida entre os clubes ali, para que possa haver uma competitividade maior entre os clubes. Vou pedir para a galera se inscrever aí no nosso canal, Bastidores da Arquibancada. Aqui o conteúdo é diário sobre o Botafogo. A gente só fala de Botafogo, mas assuntos como esse que envolvem outros clubes, a gente está aberto aqui a debater, a discutir, falar do futebol, que é a paixão nacional de todo mundo. Valeu, galera, dá um like aí no vídeo aí, fogo neles! Esse canal é um oferecimento Lindolfo Joias. Compramos joias, pagamos o melhor preço, cobrimos qualquer oferta.